Finalmente chegamos na conclusão da segunda temporada mais bizarra da história da NBA. Foram 72 jogos num calendário apertado, e se me perguntar um tanto quanto injusto, marcado pela ausência de público em boa parte dele. A temporada que começou com direito a um astro se condicionando em casas de entretenimento adulto em plena pandemia, seguiu as bizarrices com trocas que mudarão os rumos e os futuros de diversas franquias, com a formação de um novo Big Three no leste, com a lesão que, pelo menos em discurso, nunca mais permitirá LeBron James voltar ao seu 100%. Palavras do próprio. E tem mais. Vai terminar de maneira igualmente única. Recorde de 47 anos sendo quebrado, jogador entrando no seleto grupo dos 50, 40, 90, time se superando, time passando fiasco e tancando na última semana. E tudo isso culminou no final de semana pra lá de empolgante. Dentro de quadra, os confrontos pela definição do play-in vieram para mudar de vez a liga e já ganharam lugar nos nossos corações. Fora de quadra, Vanessa Bryant se emocionava em um discurso lindo e forte sobre o late great Kobe Bean Bryant. Isso e muito mais, eu, Otávio Ribeiro e o Flávio Meirense conversamos no episódio de hoje do Pads e Regatas Podcast. Aproveitando, eu vou fazer aquele pedido já tradiça, tá? Você que tá ouvindo a gente, você já assinou o feed? Se sim, muito obrigado. Agora aproveita também para seguir a gente lá em todas as outras redes sociais, pelo @Pads e Regatas. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, só procurar lá pela gente. E se você ainda não assinou o feed, bem, você tá esperando o quê? Eu vou esperar você dar um cliquezinho lá, pode deixar. A gente espera você para começar o episódio, tá? Foi? Maravilha. Aproveitando, se você quiser trocar uma ideia com a gente, só mandar aquele alô pro nosso e-mail, o padsregatas@gmail.com, fechou? Então partiu, levanta os pés, aumenta o volume, pega aquele birico-tico, que tá começando mais um episódio do Pads e Regatas Podcast. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup, oh, blocked by James! LeBron James with the rejection! Wow. Oh my goodness. Salve, salve! Tá começando mais um Pads e Regatas Podcast pra você. Eu sou o Flávio Meirense. E eu sou o Otávio Ribeiro. E hoje a gente vai falar de algo muito interessante assim pra gente. É algo que a gente espera o ano todo. É algo que o torcedor acompanha a temporada por esse momento. E é óbvio que a gente tá falando de playoffs. E agora a parada começa de verdade, né? É verdade. Principalmente que agora a gente tem um detalhe a mais, que é o detalhe do play-in, que deve ser falado também, principalmente porque eu acho que é capaz do primeiro jogo, um único jogo de play-in, ter mais audiência do que todos os outros jogos juntos. Você tá falando de Pacers e Hornets, né? Claro, obviamente. O LeBron tá jogando em Washington agora. Mas, cara, hoje o episódio tá cheio. Fica com a gente. A gente vai discutir, a gente vai cobrir tudo. E a gente vai cobrir desde o Hall da Fama. A gente vai falar, vai ter o Pinga-Fogo, o famoso Fire Round. Esse famoso Pinga-Fogo, um termo cunhado por Otávio Ribeiro. Então fica com a gente que hoje o episódio tá recheado, cara. Então vamos começar. Vamos direto. Acho que faz sentido a gente começar pelo Hall da Fama. Até porque a ordem da última rodada foi assim. Então, a gente teve aí alguns nomes muito importantes, históricos, eu diria. Pra galera que viu o basquete deles, cresceu com o basquete deles, é muito importante. Então, assim, além de outros nomes, mas eu vou ressaltar aqui alguns mais especificamente que fizeram parte do nosso crescimento aí, que foi o KD, o Kevin Garnett, o Tim Duncan e, claro, o Kobe Bryant. Mas ainda teve Tamika Catchings, ainda teve Ben Wallace, então a gente teve uma galerinha boa aí. Kim Mulkey. Sim. Cara, pensamentos aí sobre os discursos da galera, o que você achou e o que mais chamou a tua atenção nos discursos de KD e Tim Duncan primeiro? Flavinho, irmão, que final de semana pra gente se emocionar, né, bicho? Rolou umas lágrimas aí na tua residência? Com certeza. O saudoso JP fala pra gente, né? Os ninjas cortadores de cebola apareceram aqui, ficaram perto do meu olho, inclusive. Caiu um monte de lágrima aqui nos discursos.
Exato, cara. Mano, vou te dizer que no começo da noite eu cheguei a perder, tá, o discurso do KD. Eu só assisti depois, né, na mesma madrugada ainda. E eu tava, mas eu tava mais ansioso, cara, era pro discurso do Tim Duncan. Sobre o do KD, eu tava animado, eu achei que ele ia quebrar o protocolo, achei que ele ia xingar, o KD, né, tá sempre no 220 volts, né, aceleradaço, mas tava lá, classudo, se apresentou, levou a listinha dos muito obrigado, né, a quem ele queria dar. Foi um discurso curto, rápido, engraçado, inclusive, porque ele que abriu, né, os discursos do Hall da Fama desse ano, ele falou que ele tinha pedido para abrir porque ele sabia que aquela galera, né, the Greats, né, os OGs do basquetebol iam para a cama cedo, então ele não queria que a galera estivesse dormindo quando ele fosse professar o discurso dele, né, irmão? Isso é fantástico. Foi o que roubou, que me chamou a atenção, cara. Quando o Tim Duncan Deixa eu só sobe, fazer um ponto aqui. Deixa eu só fazer um pontinho. faça. Cadê o nome do Ray Allen no discurso de Kevin Garnett? Você não sentiu essa falta? Amigo, eu fiquei naquela expectativa. Quando citou o Paul Pierce, primeiro que já pensei, a Disney e a ESPN já estão aqui querendo mutar o som, né? Querendo mutar a transmissão. Agora, acho que não vai rolar nunca mais, hein? Aqui, esse bife aí tá incrustado pra alma, cara. É pra Que sempre. Né? parada, Flávio. É o tipo de coisa que o Duran fez, né? Que na prática, pra galera, pra contextualizar, né? O KD, Ray Allen e o Paul Pierce jogaram juntos, né? O Big Three de Boston. E eles tentavam bater, eles iam os grandes adversários deles ali, né? Depois do Lakers, enfim. Era o Heat, que era o novo Big Three. E o Ray Allen, na temporada ali, houve um problema de contrato ali com o Boston e ele foi para Miami. Então é algo parecido com o que o Kevin Durant fez. A diferença é que o Kevin Durant estava no auge e o Ray Allen não. Mas o Kevin Garnett não esquece até hoje. Né? Também ganhou mais 2 títulos, né? Também foi fundamental. Meteu aquela bola de 3, uma das mais importantes da história. Vou te dizer uma coisa, Flávio. Eu me identifico bastante com o KD nesse ponto. Você sabe que eu gosto de levar uma amargurazinha pro coração. Eu guardo. Você sabe de uma bife antiga, né? Você sabe de uma bife antiga. Então, mas eu achei o melhor estilo KD, sabe? Eu achei que seria diferente se ele não fizesse isso, se ele citasse o Ray Allen, né? Mas eu achei que de repente naquele momento, ali no momento de emoção, pudesse vir um shout-out, e aí se viesse, aí com certeza ia ter aí uma reconciliação. Mas não veio, eu acho que também não vem. Se no Hall da Fama você não trouxe. Agradeceu todo mundo, pô. Mas tu sentiu também falta do Rajon Rondo ali ou você achou que nunca havia? Porque eu também fiquei naquela dúvida, será que também custava só mais um nomezinho ou será que ele não queria, eu vou citar aqui quem tava mais próximo mesmo de mim, porque o Rondo ainda era muito moleque, né? Por mais que depois, né, tenha Mas a relação era conturbada, né? A relação era conturbada. Então, sim, mas eu não senti tanta falta quanto do Ray Allen, sacou? Porque eles viveram uma parada junto, entendeu? Eles viveram aquele momento juntos, então eu acho que também eu acho que todo mundo que tava assistindo tava naquela expectativa, né? Vai citar o Ray? Vai citar? Não rolou. Mas pode continuar, fala do Tim Duncan aí pra gente. Cara, do time de... Era o que eu tava mais ansioso, Flavinho. A gente nunca escutou esse cara falar nos 20 anos quase que a gente viu dele na liga. E lindo, né, cara? Poético ele entrar, né, com David Robinson, né? Sair com David Robinson. Começou ao lado daquele cara e terminou ao lado daquele cara. Foi, para mim, lindo demais, porque, assim, a gente não conhece o Tim Duncan fora das quadras, a gente não conhece o Tim Duncan que todo mundo, né, que é da família Spurs, diz que é super, super animado, super piadista. Legal ver, né, o drive, né, a força de vontade, a palavra que tá sempre na moda da resiliência, que a gente volta e meia comenta aqui, né, depois de ter o sonho dele na natação abreviado, perder a motivação com a morte da mãe aos 14 anos, pegar numa bola de basquete só com 14 anos e ainda assim, menos de 7 anos depois, sair para a NBA como o prospect mais pronto, né? E de fato trazer um título quase, né, 2 anos depois. A gente está falando de um intervalo de nem o quê? 8 anos, Flávio. Então, assim,
A carreira é linda, o discurso eu achei lindo. Eu fiquei muito feliz, Flávio, aproveitar e também juntar isso ainda fazer um comentário do KD. Eu fiquei muito feliz em ver os técnicos conseguindo dar uma escapadinha para assistir o ao vivo, né, em loco. Então eu fiquei muito feliz vendo o Doc pelo KD, vendo o Pop pelo Tim Duncan. Senti uma falta de uma lágrima pro Pop. Tu não achou não, Flávio? Eu ali Nunca já que tava ele ia fazer isso. arrasado. Nunca que ele ia fazer isso. Pop não ia fazer isso, mas eu acredito que ele chorou depois. Mas o Tim Duncan, até falando em público, né? E ele provavelmente deve ter ensaiado várias vezes. Dava para ver que ele não estava confortável com aquilo. Dava para ver que ali no fundo tinha uma criança tímida, né? E eu achei que ele ia chorar quando falou do Pop. Mas Eu também. Mas o Greg Popovich, a relação deles era muito boa, né? Mas ele não tinha que ter tanto trabalho com o Tim Duncan do que com o Tony Parker, principalmente, né? Que é lendário aí as paradas do Tony Parker. E quando ele estiver no Hall da Fama, a gente também vai ouvir esse discurso, vai ser um dos que eu mais espero ouvir. Porque o Tim Duncan, ele era muito abençoado em termos de pegar as coisas muito rápido. Foi o que você acabou de falar, ele pegou as coisas muito rápido desde aprender o esporte a ser muito bom e ser o jogador número 1 da liga por muito tempo aí. Ele foi muito rápido essa ascensão. Primeiro pique do draft, enfim. Então achei o discurso, sem chover no molhado, achei o discurso muito legal e dá para ver que ele não era egoísta, né? Assim, sempre quando a gente fala de super estrelas, né, a gente fala de um pouco de ego, mas esse era o cara, foi para a franquia certa, ou talvez para o técnico certo que ajudou a fazer a franquia ali também. Mas que maneiro ver, né? Eu me lembrei outra coisa, cara, vendo o discurso dele, né, no desconforto que ele tava ali bem aparente, eu me lembrei muito de você, Flavinho, falando aquela frase, isso aí já tem mais de ano que tu falou isso pra mim, da serenidade no olhar, né? Ainda assim, né, ele parava por uns instantes, eu não sei se ele pensava na mãe dele, mas ainda assim, ainda que nervoso, o olhar passa uma calma, né, uma paz muito grande, né, bicho? O Tim Duncan fenomenal, que privilégio foi ver, e cara, que privilégio ver essa classe, né, mano, porque é o que você falou, cara, são 3 caras que participaram quase que do meu crescimento, tá ligado? Então, assim, legal ver um reconhecendo o outro, né, o KD falando que todas as vezes que ele entrava em quadra, ele puxava o melhor do Tim Duncan e vice-versa, e não tem como a gente não falar, né, Flavinho, do outro cara aí dessa classe, né, a gente tá falando aqui de um jogador top 25, vamos dizer assim, da NBA na história do Kevin Garnett. A gente está falando de um jogador top 10 aí da NBA, né, no Tim Duncan. A gente está falando de um jogador também no top 10 aí como o Kobe Bryant, mas a gente tem uma aura um pouquinho diferente no Kobe, né, Flavinho? Era o momento mais esperado da noite, certamente. Foi uma noite inesquecível e é muito difícil falar sobre isso tentando ser objetivo e tentando não ficar com os olhos marejados e reviver esse momento. Eu estava reassistindo o discurso da Vanessa Bryant. Se você não assistiu, cara, vai assistir, porque é uma das melhores coisas que você vai ouvir para você que gosta do esporte. E a gente lançou, inclusive, um trechinho no nosso Instagram, né? Dá uma olhadinha excelente. lá no @Pads e Regatas, que você já vê um trechinho pra chorar. Pra chorar. Mas, perdão, Flavinho, intervenção. Não, sem problema nenhum. Excelente edição aí. Cara, e o discurso dela, o que eu achei? Bem, primeiro, sensacional o fato do Michael Jordan ter aceitado, né? O Michael Jordan era como um grande irmão ali, né? O irmão mais velho para ele. Eles tinham uma relação muito boa. O Kobe e o Michael, eles tinham o mesmo nível de dedicação e de entrega para o jogo. Eles nunca trapacearam o jogo. Eles eram, sim, abençoados atleticamente com talento, mas eles nunca subvalorizaram isso, né? Eles nunca deixaram que isso fosse não apreciado todos os dias que eles fossem para os treinos. E aí, uma das frases que o Phil Jackson falou para os dois, e eu já falei aqui nesse podcast, Kobe, você tem que entender que o seu 100% é o 30% de outra... O 30% de outra pessoa é o 100% dela. E o seu 100% é muito acima do que todo mundo.
Então, assim, cara, isso é muito difícil do cara que tem esse tamanho de talento entender. E o Kobe, eu acho que fez isso. Ele foi um jogador totalmente diferente quando ele entrou na liga de quando ele saiu da liga. Mas falando sobre o discurso, cara, muito difícil perder o Kobe, muito difícil para todo mundo, porque o cara era sensacional, foi o único jogador também que ganhou um Oscar, o único jogador dos esportes a ganhar um Oscar também, o cara era bom em tudo que fazia. Ele não conseguiu o objetivo máximo dele, que era ser o maior jogador, mas ele é um dos maiores jogadores e ele é reverenciado na nação que gosta de basquete como um dos maiores. O Kobe, ele estava em paz com isso também, né? Com isso que eu falei, né? De não ser o maior, porque ele tentou de tudo, ele deixou tudo que ele tinha. E o discurso da Vanessa, cara, ela trouxe a marra do Kobe Bryant. Ela trouxe a marra do jeito que ele faria, e acho que foi isso que foi o que mais me chamou a atenção. A postura dela, ela trouxe algo, né? Uma carta de amor, e que ela falou, eu não tenho o discurso dele aqui, até porque ele improvisava tudo, porque ele era ótimo em falar com o público. Então, você está no Hall da Fama, você não é só um MVP, você está entre os maiores que já viveram, e eu te amo e tudo mais. Então, cara, aquele ponto ali pra mim, eu já tava chorando demais. E o que você achou? Pô, cara, tu tá falando aqui, o meu olho aqui tá marejado, mano. Como é que você consegue ser objetivo com um cara que era maior que a vida, né? É real pensar, é bizarro a gente pensar que a gente não tem hoje ele aqui, né? É estranho pensar que a gente foi privado de vê-lo, né? É tão legal essa semana que, né, ia rolar as homenagens, né, e tudo mais. Foi muito bonito ver aquela cena dele com Kevin Garnett no All-Star, os dois novinhos, sabe? We've made it, sabe? A gente chegou até aqui e imagina só o quão legal ia ser a gente ter a oportunidade de ver que we've made it, a gente chegou aqui não no All-Star, mas a gente chegou aqui na imortalidade. E é aquilo, né, mano? Ele chegou na imortalidade, né? O basquete proveu a ele uma imortalidade que a vida material não ia trazer, né, de maneira alguma. O discurso, tô 100% contigo, mano. Trouxe aquela marra, foi um discurso que eu fiquei pensando assim, talvez fosse por isso que ele era daquele jeito, né? Ele era a segunda pessoa mais marrenta na casa dele, né? Ele era a pessoa que ainda obedecia, né? Em um ambiente ele não era o que a ESPN adora falar, né? Ele não era o alfa, né? Em algum ambiente ele não era o alfa. E é muito bonito ver que o Kobe não era um cara perfeito, nunca foi, mas é um cara... Quem de nós é, né? Quem de nós é, e eu acho que no mantra dele de a parada é você ser um pouquinho melhor hoje do que você era ontem, sabe? E continuar. É um trabalho árduo e contínuo e eterno. E é bonito demais ver que, no final das contas, ele estava em paz aonde ele terminou a carreira dele no basquete. É triste pensar que ele tinha toda uma segunda, terceira, quarta e quinta vida, né, como escritor, né? Eu achei legal pra caramba a hora que ela fala que 5 vezes campeão da NBA e 5 vezes best-selling author, né, no New York Times. Bem bacana também ver ela falando que o grande desafio dele, né, tinha migrado de se tornar o maior jogador de basquete para se tornar o maior pai de menina da história, né? Então, assim, o discurso foi lindo, a homenagem foi linda, o MJ tá ali do lado, super significativo, deixa saudade, e é legal ver que, apesar de ser um momento que estava todo mundo muito ansioso, muito tenso, apesar de a gente ter chorado bastante, porque a gente acaba chorando, a gente acaba se emocionando, não foi um momento triste. Ela conseguiu fazer um discurso para cima, ela conseguiu terminar bem, ela não derramou em nenhum momento uma lágrima. Essa mulher... Como eu acho que ele gostaria, tá? Se você perguntasse para ele, eu acho que ele gostaria também de que fosse assim. Dessa forma, entendeu? Cara, foi maravilhoso. Isn't this a shit? Né? Como é que era a palavra lá, a expressão que ele usava? Isn't this some shit? Bicho, sabe? Então, assim, foi maravilhoso, cara. Foi maravilhoso.
Sensacional. E então, salve Kobe. Hoje a gente tem uma surpresinha aí preparada para vocês no 2 Minute Drill. Então, se fosse você, não perderia. Então, fica ligado aí com a gente. E agora a gente passando, depois desse momento, onde a gente até se arrepiou aqui fazendo, mas vamos para o final de temporada, vamos falar o que mais chamou nossa atenção. Então, falando de temporada acabou, né? A gente teve um domingo aí, para a galera que gosta de basquete, tinha jogo, a dar com pau. Então, a gente separou aqui algumas storylines para vocês, algumas manchetes que ficaram marcadas e eu não tenho como começar sem ser pelo Clippers. Vamos falar de Los Angeles Clippers, a gente já falou de Los Angeles Clippers no nosso último episódio e eu não tenho como chamar de nenhuma outra expressão a não ser tanque. Então, ou seja, perderam de propósito para 2 dos piores times da liga, Houston Rockets e Oklahoma City Thunder, né? Então, os dejetos do Rockets e os dejetos do Oklahoma City Thunder, eles perderam ali para aquela seara de jogadores 2 jogos seguidos e descansaram todo mundo para fugir do Lakers e fugir da chave do Lakers, ou seja, só encontram o Lakers na final. Seus comentários, vá para onde quiser. Os dejetos. Eu não tava pronto pros dejetos. Mano, Flavinho, como é que a gente fica, cara? A gente tenta dar uma moral pro Clippers, a gente, né, tenta pensar que, não, peraí, apesar de Lob City ter sido o melhor momento, acho que o melhor ainda pode estar por vir. E aí os camaradas, né, pô, peraí. Agora é o novo Clippers, a nova mentalidade, os novos donos de Los Angeles. A gente vai mandar, não tem essa de Lakers. Ok, então o Kawhi chega e na primeira temporada já veio o Lakers sendo campeão. Alguma coisa mudou. Não, uma temporada que vem, com 2 temporadas aí, fica tranquilo, um técnico que vai saber comandar melhor esse elenco, um tanto quanto individualista, vamos dizer assim, né? A gente tem alguns jogadores com algumas agendas bem particulares ali no Clippers, Sim. porém, sim, quando a gente tem finalmente, né, um final de temporada que até então ia vindo bem, né? O Clippers estava sendo um time histórico, estava chutando melhor, né, da bola de 3 pontos que o time histórico do Warriors de 2016. E aí, no auge, na conclusão da temporada, tudo bem, há quem diga, se você tem uma chance de fugir do pior matchup possível, você tem que fugir. Mas qual mensagem tu passa pro restante dos teus adversários? Qual mensagem tu passa pros teus próprios jogadores? Sério mesmo que você quer ser o dono de Los Angeles quando você foge do outro time da cidade? Papelão, hein, bicho? Fiasco. É difícil de defender, com certeza, mas há gente que defenda falando que eles foram estratégicos somente, né? Mas fica difícil de defender para mim. Fica vergonhoso porque eram vitórias meio que certas, né? Então, acabou que o Denver começou o jogo de Portland lá também, mas depois botou a galera do terrão, enfim. Mas a segunda storyline, vamos passar aqui que hoje a gente tem bastante conteúdo. Knicks garantindo o home court advantage, ou seja, garantindo que vai jogar em casa nos playoffs. Cara, quanto tempo isso não acontecia? A gente tem o Knicks jogando em casa e com a novidade de que vai ter público, né, cara? De que a gente vai ter público nos estádios. Então, cara, que momento pro Knicks, né, cara? Eu acho que a gente, da minha visão, a temporada deles tem que se chamar Julius Randle, porque foi a temporada onde Julius Randle se tornou aí, devo dizer, uma super estrela. Tem que fazer isso mais de uma vez, talvez, mas assim, ele tá ali. Eu gosto. Mas tá ali. Eu gosto. Flavinho, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que a gente não vai chamar de superestrela um camarada que consegue fazer isso 9 anos depois, Flavinho? 9 anos depois, Julius Randle liderando esse time. Eu vou te dizer uma coisa, quando no comecinho ali no comecinho não, né? Mais pra metade da temporada, o Knicks foi se aproximando ali dos 50%, eu ainda pensei, ok, os caras vão ficar um pouquinho acima dos 50% e ainda vamos se classificar pros playoffs ali, mas ainda ali naquela bacia das almas, num sétimo, eu achava difícil eles pegarem até um 6, Flavinho. Agora, home court advantage, que parada mágica que tá acontecendo por Nova York. E eu não posso mais esperar um segundo sem ler uma matéria aqui. Estrelas já estão cogitando o Knicks, Flávio. Você já ouviu esse filme, cara, antes?
Sim, já começou, né? Já sempre, todo ano, a gente tem a mesma coisa. São os mesmos caras do First Take, Stephen A. e Max Kellerman, falando a mesma coisa. Agora esse ano vai. Mas eu realmente acredito que não fazia sentido você ir pro Lakers você ir pro Knicks, a menos que você tivesse pelo menos uma peça fundamental ali, uma âncora para você poder jogar junto. O que você vai fazer lá se não tiver ninguém para jogar junto, entendeu? Então, eu acho que essa dessa vez pode ser verdade, né? Estrelas que realmente falem assim, putz, cara, RJ Barrett, Julius Randle, RJ Barrett que melhorou essa temporada, não era um dos meus caras preferidos vindo do draft, mas melhorou essa temporada. E o Julius Randle, cara, explodindo e carregando o time. A adição do Derrick Rose também foi legal para poder botar a galera ali. Emmanuel Quickley foi um outro cara do draft também que deu certo. Então, assim, momento histórico aí para a franquia, do ponto de vista de para você poder ganhar em Nova York, você precisa passar por cima de muita desorganização. Então, se você está conseguindo fazer isso, você é sim privilegiado e é uma estrela. Mas quero passar para um outro ponto aqui. Pode falar. Só uma super breve. Eu quero saber de você. Eu já quero um semi-spoiler. A gente vai escutar nomes vindo da sua parte de Nova York mais pro final desse episódio no Crunch Time, Flavinho? Já tô querendo saber aqui. É possível? É possível que sim. Já vou dando esse spoiler aí. Teremos awards. Teremos awards para Nova York. Com certeza. Então vamos lá. Temos que falar. Vou deixar você a pegar daí. Eu só vou falar uma palavra. Duas, na verdade. Sixers e First. E aí? 20 anos depois, Flavinho. Era o que a gente queria, Flavinho. Meu Deus do céu, olha, eu falei que eu não ia ser clubista aqui, né? Eu já tô falhando miseravelmente em menos de 25 minutos de episódio. Incrível, Flávio. Pra mim, eu imaginava que em algum momento esse time viraria a chave, mas eu não esperaria que ia ser com uma first seed. Esse é o momento que o torcedor do Sixers esperava há bastante tempo, na realidade. É muito bom ver a galera trazendo de volta alguns nomes, né, do nosso passado. É sempre bom a gente, né, relembrar tudo que a gente passou, né, tudo que o torcedor do Sixers passou até chegar nesse momento. E para mim tem duas coisas que a gente precisa falar, né? Espaçamento importa, né, Flávio? Espaçamento importa muito. E segundo, é fundamental você estar em boa condição física. Olha o que o Joel Embiid em boa condição física não fez essa temporada. Não sei o que vem daqui para frente, mas o Sixers se deu bem demais. A gente ainda vai falar um pouquinho mais para frente aqui com o chaveamento das séries, mas essa first seed, além de ter um gostinho especial, né, de o torcedor já aguardava há muito tempo, tem ainda mais um pontinho importante da gente destacar aqui. Com o público de volta, amigo, é o famoso ou joga pelo amor ou joga pelo terror. Imagina o torcedor da Filadélfia revoltado com Ben Simmons cada vez que ele tiver espaço e não partir para dentro e não tentar pelo menos um jumpzinho. Eu não tô nem falando bola de 3, só quero um jump shot, Flávio. Só isso. Bem, você já fez a análise, então eu vou dizer duas coisinhas assim bem rápidas. Ascensão de Embiid. O Embiid esse ano legítimo candidato a MVP. Se ele não se machuca, talvez fosse o MVP. O Philadelphia finalmente conseguiu trazer, você falou de espaçamento, né? Para contextualizar para os nossos ouvintes, espaçamento de quadra. Então, vocês botar a galera em vários pontos da quadra e colocando alguém como armador, né? Que consiga achar essas pessoas, que no caso é Ben Simmons, que é um dos melhores passadores da liga. E colocando chutadores, né? Bons chutadores, chutam altas porcentagens em volta desse cara. Faz sentido, e é isso que o Otávio estava falando, então é por isso que o Sixers deu certo. E também tem spoiler de award, de prêmio da temporada com o Sixers. Olha que eu nem ia usar com isso, hein, Flávio? Você está me deixando sonhar aqui, hein? Só para trazer em números aqui para o nosso ouvinte, Flávio, Seth Curry e Danny Green juntos combinaram para
305 bolas de 3 pontos, com aproveitamento de 42,8%. Temporada passada, Al Horford e Josh Richardson combinaram para 144 bolas de 3 com aproveitamento de 34,3%. Ainda bem que o Daryl Morey reconstruiu esse roster, hein? Ainda bem porque, assim, a gente sempre soube que tinha talento ali. Mas o Daryl Morey, ele traz uma filosofia diferente, né? E também vocês trocaram de técnico, né? O que a diferença... Qual é a diferença que um Doc Rivers faz, né? Mas vamos seguir aqui que a gente tem bastante coisa, hein? Então a gente tá falando agora, a gente vai para o Washington. Então agora a gente falando assim, ó. Bem, tivemos uma coisa grande acontecendo aí, né? Que foi nosso querido Russell Westbrook, né? Quebrando o recorde aí de triple-doubles do Oscar Robertson, que parecia um recorde inquebrável, e garantindo o Wizards nessa temporada. Cara, que recuperação do Wizards nessa temporada, começando lá atrás como um dos piores times da liga e voltando para chegar nos playoffs ali e conseguir uma vaga no play-in na pós-temporada. Onde que... Primeiro, né? O que você acha do Wizards? Bem rápido. E também o papel de Westbrook na história. Como que você acha? Olha, sendo sincero contigo, Flávio, eu não gostaria de enfrentar esse time do Wizards nos playoffs, tá? Sendo muito sincero, principalmente porque contra um Russ motivado, né, querendo provar, né, a todo custo que ele consegue ainda fazer alguma coisa, e com um Bradley Beal a tiracolo, é brabo, meu amigo. Não dá não dá para você levar como se fosse um confronto contra um Pacers da vida. E sobre o Westbrook, não... É história, né, cara? É histórico. Eu sei que a gente tem muitas críticas hoje, né, ao jogo do Westbrook. Ouvindo, a gente gosta bastante aqui de ouvir o ESPN dele com o Pablo Torre, o Kirk Goldsberry, né, que era o antigo Head of Analytics do San Antonio Spurs, foi, né, no programa para comentar um pouco do papel do Westbrook na história, né, Flavinho? E ele ainda fez um comentário que eu achei bem engraçado. Se o Russell Westbrook não é um bom jogador de basquete, o basquete hoje está quebrado, né? E aí entenda isso como você quiser. Assuma esse BO como você quiser assumir. Mas é fato que ele quebrou um recorde de 47 anos. Né? Desde 1974, o recorde estabelecido pelo Oscar Robertson, é aquilo que a gente já havia comentado, né, num programa anterior. Ele é um criador de tendências, né? Da mesma maneira que a gente tem um Steph Curry mudando o jogo a partir da ótica da bola de 3, você tem um jogo mudando a partir de um Russell Westbrook. Se hoje você tem um Luka Doncic com menos de 3 temporadas de NBA, com quase 40 triple-doubles, é porque teve um precursor para isso. E é incrível ver, Flavinho, que para cada pessoa que fala da ciranda de rebote, para cada pessoa que fala que ele bate bola por 20 segundos e tenta uma assistência fácil porque o relógio está para estourar, existe pelo menos 1 a 2 rebotes no primeiro quarto que o Russell Westbrook está no meio de 2 caras do time adversário, que ele ainda assim vai conseguir pegar porque ele quer mais aquela bola. Aquela bola que você tinha dito do Ja'Marr Chase. Você lembra naquele episódio que a gente conversou logo no post-draft, né? Que você tinha falado que quando a bola tá no ar, ele acredita que ele tem direito sobre aquela bola mais do que o cornerback. É basicamente a mesma coisa do Westbrook aqui. E outra coisa que é fenomenal, é incrível a quantidade de open looks que o Westbrook consegue arranjar sem ter um arremesso. Então, assim, se a galera fala do arremesso dele pelo lado negativo, tem que também exaltar a visão, tem que exaltar o espaço do Russell Westbrook. A história sendo feita, e eu vou te deixar uma pergunta, Flávio. Você imagina esse recorde sendo quebrado de novo? E a segunda pergunta, se não, qual outro recorde você não imaginaria sendo quebrado? E aí por favor, vamos excluir aquele recorde do John Stockton, né? De assistência, que aquele ali é um crime. Eu acho que os 100 pontos do Wilt é o recorde mais inquebrável que a gente tem hoje. Até porque o basquete, apesar de ter um aumento de pontos, a gente já discutiu sobre isso lá no nosso episódio 1, se quiser ouvir, mas tá mais dividido, né? Porque todo mundo consegue chutar hoje, todo mundo consegue fazer isso. E as ocorrências de pontos aí de 70 pontos, 60 pontos, a gente tá ficando cada vez menos
centrados em um cara só, e a gente tem mais pessoas que conseguem chutar a bola e tudo mais, menos especialistas e mais generalistas também, que conseguem chutar e fazer outras coisas. Então, eu acho que 100 pontos do Wilt, eu acho que vai ser o mais difícil aí, mas posso estar errado, né? E acho que, bem, sobre o Westbrook, top 5, capacidade atlética, abençoado o menino, e também ele tem a vontade dos grandes. Ninguém quer mais do que ele jogando ali. Ele é um jogador que caberia, claramente seria uma estrela também em qualquer era, e jogaria muito bem em 1990 junto com o Michael. Michael já falou que queria ele no time dele. E o Michael também já falou que é um dos caras que mais lembra a intensidade dele. Mas seguindo aqui, vamos agora para Indiana. O que foi aquilo em Indiana? Tem alguma coisa acontecendo ali em Indiana, não sei se é alguma coisa na água, mas foi uma galera, cara, decepção aí na reta final, mas eles ainda conseguiram pegar ali um play-in, um spot no play-in. O que aconteceu ali em Indiana, Tavinho? Cara, aparentemente os caras não fizeram o trabalho de casa direito, né? Eu tava vendo a matéria que originou, né, esse headline aqui, vem do Jake Fisher, do Bleacher Report, que descobriu o motivo pelo qual o burburinho de que o Nate Bjorkgren ia ser demitido ao final da única temporada dele em Indiana. O motivo era, o cara pode ser um gênio que for ali com a pranchetinha na mão, Flávio. Se ele não tiver o mínimo de capacidade, né, de sociabilidade, se ele não conseguir se conectar com os jogadores, se ele não conseguir ter uma comunicação que não seja, eu adorei a palavra, abrasiva, não vai ter muita chance para ele na NBA. Indiana fez uma entrevista com ele, ficou encantado, né, o Chad Buchanan e o Kevin Pritchard, e prosseguiram a contratá-lo. Só que eles não foram atrás, né, não fizeram as diligências necessárias para descobrir que o tempo que ele ficou no Suns, o TJ Warren detestou. TJ Warren, que foi a estrela do Pacers na última bolha. Sempre bom a gente destacar aqui. Os jogadores, né, que foram comandados por ele na D-League é aquele famoso 50%, ou ama ou odeia. E aí você descobre que os 50% estão ali orbitando, na realidade, entre 10% amam, 90% odeiam. A coisa vai ficando complicada, né, mano? Vai ficando tão complicada que o clima é caótico no vestiário. Jogador pedindo para ser trocado, jogador reclamando do tempo que tem em quadra, jogador reclamando do papel que desempenha no ataque. Show de horrores, Flávio. Show de horrores. Eu não me lembro nem quando é que foi a última vez que a gente teve um caso desse. Se os jogadores botarem na cabeça deles que eles não gostam de você, eles não jogam, eles fazem corpo mole e você roda isso, acho que em qualquer esporte, tchau. Cara. Tchau, tchau mesmo. Você precisa que a galera te compre. E acho que esse tipo de pensamento ou estilo de coaching, né, ele talvez funcione melhor no college, onde nas universidades, né, onde o técnico é maior do que você, mas aí você se aplica, né, ali para até porque o técnico te recruta, o técnico pode tirar a tua bolsa escolar e tudo mais, mas quando você chega para o nível profissional, isso não é assim que funciona. Principalmente assim, acho que se você chegar no nível do Popovich, né, é muito difícil a galera acabar te boicotando, porque o cara tem cinco anéis na mão, né, e tal. Mas quem é Nate Bjorkgren, né? Então, vamos dar uma segurada, dar aquela famosa segurada. Mas seguimos agora para Denver. A gente pega o aviãozinho e vai para Denver, falando do MVP, não, Jokic, Nikola Jokic, levando o time do Nuggets para os playoffs, sem o Jamal Murray, sim reforçado ali pelo Aaron Gordon, mas sem Jamal Murray. Murray, que também foi um dos outros destaques da liga. Levou o time à terceira seed aí, e eu quero saber se, primeiro, MVP, segundo, vai longe? Não vai? Para tua primeira pergunta, Flavinho,
Mais pra frente eu respondo. Mais pra frente eu respondo que eu ainda não tô pronto pra conceder isso, cara. Ai, cara, olha o que tu me faz fazer, cara. Ai, eu não acredito que o primeiro MVP depois do Shaq como pivô não vai ser Joel Embiid. Ai, que tristeza. Mas uma coisa é fato, tá? Tá de parabéns. Tá de parabéns o senhor Mike Malone, tá de parabéns o Jokic, tá de parabéns a estrutura montada, né, ali em Denver. E principalmente tá de parabéns também o Michael Porter Jr., né? Que veio, né? Ele veio firme agora para esse final de temporada. Sem a produção de Jamal Murray, tudo bem, ó. Tá comigo aqui, ó. O Michael Porter Jr. tem aquele quê de confiança irracional, né? Ele realmente acha que ele é o melhor jogador em quadra. Eu acho que isso aí tem sido um ponto positivaço, né? Positivaço. Agora, se vai longe, Flávio, complicado, cara. Complicado demais, porque eu continuo dizendo para você, esse time aí vai sofrer nos playoffs, vai sofrer quando o jogo ficar ainda um pouquinho mais lento. Para uma primeira rodada, eu não acho que eles vão ter nenhuma dificuldade, né, com os nossos amigos do Blazers. Porém, continuando, não sei não. Acho que em semifinal aí do Oeste é o ceiling, ainda mais sem Jamal Murray. Eu acho que, bem, a gente discorda aqui porque eu acho que eles vão ter mais dificuldade com o Blazers do que a galera tá aparentando, porque o matchup ali não é tão bom, mas é aquilo, né? Alguém tem que defender o Nikola Jokic, que o cara realmente é uma besta enjaulada. Mas se o Blazers, se você tentar jogar com o Blazers no mesmo volume de bolas de 3, o Denver não vai ganhar esse jogo. Então tem que ser, o jogo tem que ser, para Denver poder ganhar, a estratégia de jogo precisa ser muito bem executada, de defesa, né, e de switches, porque o Denver, até as transações que eles fizeram foi para ter mais flexibilidade ali nas alas, para que eles possam fazer os switches em guards menores, né, como o Lillard, como o CJ e até como o Melo, né, o Melo é um pouquinho maior, mas eles têm bons matchups ali, mas eu acho que vai ser uma dos matchups aí desse playoff que eu vou estar mais conectado aí para ver, porque eu acho que vai dar jogo, acho que vai dar liga. Acho que essa série pode até ir para 7 jogos. Mas agora o nosso aviãozinho vai aterrissar em Utah. Ele precisa? Precisa, porque é uma franquia que, historicamente, é desvalorizada, assim, porque a galera não atrai muitos agentes livres, né? A galera não quer muito ir para lá, mas os caras consistentemente apresentam um bom basquete, apresentam bons técnicos, apresentam um estilo de jogo, uma cultura ali que os jogadores gostam de jogar uma vez que eles chegam lá. E Utah, mais uma vez, cara, com a excelência e primeiro seed dos playoffs. Cara, pra mim, eu comprei esse time de Utah. Eu acho que é um basquete que é bem fundamental, assim, eles jogam um basquete baseado nos fundamentos, do jeito que o basquete deve ser jogado, e eu gosto muito disso. E Utah é bem completinho com as trades que eles fizeram. Eles têm um dos jogadores, né, que eu gosto pra caramba, um dos jogadores mais subvalorizados da história também, que é o Mike Conley. E acho que eles podem fazer um barulhinho, tá? O que você acha? Tu não vale nada, cara, porque tu compra a minha atenção aqui, tu compra a minha simpatia mencionando o Mike Conley, cara. Aí tu não vale nada, Flavinho, pelo amor de Deus. Sim, tá de parabéns. Um ano depois a gente viu que deu certo a aposta, né? Deu certo o valor pago no Mike Conley. E a gente tem que tirar o chapéu aí pro senhor Dan Snyder, né? Dan Snyder, perdão, Quinn Snyder. Dan é aquele dono tóxico do Washington Football Team. Meu Deus do céu, olha os dois esportes aí se confundindo aí. Volta o chapéu. Mas a gente tem que tirar o chapéu aí pro Quinn Snyder, porque de fato uma coisa é fato, né? De fato uma coisa é fato é ótimo, né? Uma coisa a gente precisa destacar aqui. O Quinn Snyder remodelou esse ataque, né? Ano passado o Utah já tinha uma boa offense, mas esse ano o Quinn Snyder falou, não, a gente vai chutar ainda mais bolas de 3 e ainda mais rápido.
E esse quick trigger, esse gatilho rápido, a gente vê que potencializou uma galera em Utah. Todo aquele backcourt do Utah tá criminoso. E outra coisa fenomenal, o que o Jordan Clarkson e o que o Joe Ingles estão fazendo vindo do banco, fica difícil a gente não ter que considerar o Quinn Snyder, inclusive num papo aí de daqui a pouquinho. Mas é um tremendo de um treinador. E o Utah, infelizmente, aqui, né, não recebe a atenção merecida, mas 52 vitórias, né? Um dos únicos 2 times na liga a conseguirem 50 vitórias nessa temporada caótica, né? Junto com o Phoenix Suns. A gente tem que tirar aí o chapéu, a gente tem que dar os louros aí pro Jazz. Com certeza. E pra gente poder botar um lacinho nesse sobrevoo que a gente fez aí na temporada, considerações sobre essa temporada anômala aí com Covid, arenas inicialmente vazias e agora elas voltando. Cara, assim, quem não foi aos playoffs, você esperava, se esperava, o Covid teve parte nisso daí. O que você achou? Seus comentários aí sobre a temporada. Flávio, eu não me acostumo, é muito difícil a gente conseguir se acostumar com a quadra vazia, né? Em ouvir os bancos, né, cara? É esquisito demais isso. Mas ainda assim, por uma coisa foi bem bacana. Ver os jogadores ali 100% focados. Isso aí eu dou como exemplo, né? Aí fica bem difícil, né, a gente fugir aqui. Eu assisto praticamente todos os jogos do Sixers quando eles estão passando, senão eu sempre busco reassistir depois. E o Joel Embiid, né, trazendo aqui como destaque, ele se alimenta muito da torcida, né, ao longo dos jogos. Só que, por um lado aqui, Flávio, eu acho que vale a pena a gente trazer o outro lado disso, né? A preocupação excessiva também com a torcida. O JoJo com o Wells Fargo Center vazio, tá muito mais focado 100% ali na quadra e no que tá acontecendo ali do que no que ele vai fazer, nas reações que ele vai ter, no show que ele vai entregar para a torcida. Então eu quero muito ver como é que vai ser a adaptação para os playoffs, porque, claro, por um lado a gente olha o lado positivo, a torcida, o apoio, né? Mas por outro a gente tem que pensar também se é um pouquinho de distração. E como, né, a gente não podia deixar aqui de destacar, Flávio, eu quero saber de você. O que acontece com esse time do Pelicans? É só o elenco que é mal montado? É o Stan Van Gundy mostrando que ele tá um pouquinho desatualizado? O que acontece? Porque, para mim, não ver o Zion mais um ano nos playoffs é uma perda pro produto como um todo. Você não acha, não? Cara, pra mim, se você for jogar os nomes, né, botar o nome na parede, escrever Zion Williamson, Brandon Ingram, Steven Adams, cara, esse time você teria que apostar para os caras estarem pelo menos nos playoffs. Play-in, playoff, enfim. Teria que estar ali. Para esse time, com essas peças, não chegar nem ali, numa temporada de gala que o Zion fez, alguns alertas me preocupam. O técnico, de repente, Stan também um pouco desatualizado. Eu não curti esse hire, né? Eu achei que tinham outras opções, principalmente para a nova NBA. Mas Zion jogou tudo e mais um pouco. Brandon Ingram, apesar de algumas... ele é a definição do injury prone, né? Porque de vez em quando o cara tá baleado, mas jogou bem. Trouxeram o Steven Adams para poder ser ali a referência no center. Então, assim, ainda tem o Lonzo Ball, tem gente que gosta, eu não sou muito fã, mas tem o Lonzo Ball ainda distribuindo. Então, teoricamente, essas peças, individualmente, teriam que ser playoff, e igualaram playoff. Agora, será? E aí vem o questionamento, até o cara nos provar o contrário, vem o questionamento, e é válido. Será que o Zion não é o tipo de estrela que carrega o time para os playoffs? Será que ele é só o tipo de estrela que tem os seus números, né? Só vai ter os números,
e aí você tem 3 pessoas que são capazes ali de fazer 20 pontos por jogo, mas esse cara é capaz de carregar o time aos playoffs. E o segundo é a questão de coaching. Então ficam essas dúvidas aí. Eu achava que o Wizards seria esse time que ia ficar fora dos playoffs, mas acabou sendo o Pelicans. Mais uma temporada aí. E o Zion constantemente levando porrada nos jogos, e quase liderando aí, se não liderando a liga em faltas recebidas. Eu não vi o último stat como fechou a liga, mas ele tá lá em cima, e o Stan Van Gundy falou isso nas entrevistas, né? Mas eu quero saber de você, da temporada toda, quem te surpreendeu? O Wizards me surpreendeu porque naquele começo tenebroso, lento de temporada, eu pensei, cara, não vai dar. Scottie Brooks não é o homem para liderar uma segunda metade de temporada vencedora. Por mais vazio que o leste seja, reverter essa situação ia ser bem complicado, ainda mais porque é aquilo, né? Por mais que o Russ produza, em alguns momentos a gente viu o time um pouco refém dele também, né? Então, assim, esse final de temporada... Como sempre. Exato, como sempre, né? Esse final de temporada, essa winning streak, essa vontade que era expressa no elenco inteiro, né? Me surpreendeu bastante, cara. Me surpreendeu demais da conta. Mas eu não vou mentir, eu não vou tentar dar uma resposta, sair um pouquinho do óbvio. Não tem como, eu vou voltar para Big Apple, eu vou voltar para nossa Nova York aqui, porque o que me surpreendeu não foi nem os playoffs, o que me surpreendeu não foi nem um pouquinho acima do 50%, o que me surpreendeu foi esse home court advantage. O Tibbs tá de parabéns demais. Para você, o que te surpreendeu? Não tenho nem o que acrescentar. É o comeback do Wizards e Nova York nos playoffs. Pra mim é isso. Nova York nos playoffs com aquele time ali, se eu olhasse, eu não falaria que aquele era um time de playoffs. Então, assim. Mas eu quero saber aqui agora, pra aplicar, já fazer aquela previsão para o futuro. Quem é o time que vai pegar playoffs, não pegou agora, e que vai pegar playoffs na temporada que vem, na sua opinião? O teu Chicago Bulls, Flavinho. O teu Chicago Bulls, que eu podia até botar aqui como uma decepção, tá? Como quem eu esperava um pouquinho mais. Porque queimar um pouquinho, né, o futuro, né? Ir atrás do Vucevic, né? Parear ele com o Zach LaVine. Eu esperava um pouquinho mais. Eu achava que o Billy Donovan ia entregar um pouco mais pra gente. Eu te pergunto, você acha que vai dar bom temporada que vem? Porque num leste não tão forte assim, eu espero, tá? Cara, o Bulls é uma boa opção, uma boa escolha. Eu acho que ainda falta uma peça ali, claramente. Essa era a peça, essa peça poderia vir do Kobe White, né? Poderia vir do Wendell Carter Jr., que a gente trocou pelo Vucevic, e também poderia vir do Otto Porter, né? A gente está buscando essa outra peça, mas o Otto Porter não deu certo. O Wendell Carter Jr., a galera provavelmente viu que ele não tinha potencial de estrela, né? E eu falei isso no dia que a gente draftou o Wendell Carter Jr., eu gostava do cara, mas ele era B+ em todas as categorias. Acho que pode ser um time que venha, mas precisa de alguém, mas a gente precisa reassinar com o LaVine, que ele já falou que é possível que ele vá embora. Cara, para mim, eu vou contra o padrão, contra a fibra, que eu vou de Minnesota Timberwolves, cara. Porque por que não arriscar, né? Então já tô vendo a cara do Otávio daqui, mas o Anthony Edwards jogando o fino, eu não esperava que ele fosse jogar esse tipo de segunda metade de temporada como jogou, tá? Principalmente com as porcentagens que ele fez. Adiciona o D'Angelo Russell, adiciona o Cat, adiciona mais uma rodadinha aí de free agents. Eles precisam de um alfa. O Karl Anthony Towns não é um alfa, mas se eles trouxerem ali um PJ Tucker para colocar a galerinha, não me traz negócio de Jimmy Butler, não. Vamos trazer um cara que seja um veterano respeitado pela liga. Traz o PJ Tucker e a sua coleção de tênis, que eu acho que dá certo. Tá? O que eles estão precisando ali é de veteranos de liderança, mas por que não o Timberwolves? Tá? Então chegou a hora mais aguardada do podcast, que eu sei que vocês gostam, que é o nosso Crunch Time. It's off to Leonard, defended by Simmons.
Is this the dagger? E nesse clima que vocês acabaram de escutar de basquetebol de playoffs, agora a gente vai para o nosso famoso pinga-fogo, termo cunhado por Otávio Ribeiro. Então, basicamente, o jogo é o seguinte, só vai responder direto, você pode fazer ali uma frasezinha de argumentação ou não, mas é para responder direto, a gente quer saber, a gente tem vários tópicos aqui para a gente poder responder se concorda, discorda, ou quem quer a sua opção para isso ou para aquilo, beleza? Então vamos às perguntas. A gente começa no nosso Crunch Time aqui, a gente vem para os prêmios da temporada, né? Então, assim, primeiro eu queria saber de você, o quanto nós erramos naquele pod que a gente fez de MVP de meia temporada ali, e aí a gente vai para os prêmios. Então, MVP, o quanto a gente errou e quem é a tua opção para MVP? Flávio, se a gente parasse, se a gente tivesse congelado o tempo ali, a gente não teria errado, vai. Eu acho que a gente poderia dizer que tá meio certo, vai. 0,75, 0,25 aí, rolava. A gente votou no LeBron James, né, na meia temporada, né, a gente imaginou que o papai LeBron ia vir firme. A gente, na primeira gravação, a gravação perdida, a gente votou em Joel Embiid e a gente não falou em nenhum momento do homem. Na verdade, a gente falou, eu só não queria admitir, da mesma maneira que eu não queria admitir pra você no começo desse episódio, Flávio. Ai, meu Deus do céu, você vai me ouvir falar uma vez só e pra mim já passo logo pro próximo, pra tua opinião de MVP, mas vai ser ele. Depois de Willie Reed, né, a gente finalmente vai ter um MVP vindo da segunda rodada dos playoffs. Então eu tô falando dele, Nikola Jokic, a regularidade, o primeiro pivô desde Shaquille O'Neal a ser o Most Valuable Player. Que maneiro e que esse MVP vai ser. Para mim não tem outra opção senão o Nikola Jokic, porque o MVP, a gente já falou sobre isso. Se você não ouviu a nossa opinião, a gente falou um pouquinho também da história do prêmio. Volta lá no nosso episódio sobre MVPs de meia temporada. Mas o MVP é sobre narrativas. Eu posso fazer, inclusive, um argumento muito sólido para o Giannis ganhar de novo. Porque o Giannis está comendo a bola e talvez com números melhores do que... Na verdade, com certeza, números melhores do que nas 2 temporadas que ele ganhou. Mas não é sobre isso. A galera já enjoou. Então, um dos pecados, por exemplo, é o Kobe não ter tantos títulos de MVP, o LeBron não ter tantos títulos de MVP, poderia ter 10 seguidos pro cara, porque ele era o melhor jogador da liga, o jogador mais valioso, inclusive. Mas o MVP, ele é votado pela mídia, e a mídia sobre narrativas. O Jokic já estava ali, terceiro, quarto, no início, né, a gente estava ali entre LeBron e... Primeiro foi LeBron, depois foi Embiid e tudo mais. Quando o Jamal Murray se machucou e ficou fora da temporada, e o Jokic conseguiu manter o nível do time rodando, isso me diz... ali me sacramentou o prêmio para esse cara. Que maneiro que ele veio do segundo round, que maneiro que ele é um cara que não tem a maior das capacidades atléticas, mas que ele ganha no talento, ele ganha na genialidade dele, porque ele é um gênio, e ele é de fato um armador no corpo de um center. Então, que maneiro que o prêmio vai para Nikola Jokic. Para mim, Curry é merecedor do prêmio também, Giannis é merecedor do prêmio, Embiid é merecedor do prêmio também, por que não? Mas ele vai para Nikola Jokic porque é sobre narrativa e sobre a temporada que o cara fez também. Ele mandou muito bem. Que maneiro. Show! Agora vamos para o segundo, hein? Jogador de defesa, Defensive Player of the Year. Quem é o seu, Tavinho? Ninguém vai me tirar isso. Ninguém. Esse momento aqui é meu. Eu tô falando aqui pro cara que pega o matchup mais difícil no time que tem o melhor defensive rating da liga. Finalizados 72 jogos, temos Philadelphia 76ers como melhor defensive rating da liga. Eu vou ignorar aqui todas as métricas avançadas que apontam para Rudy Gobert levando mais um prêmio aqui para casa, mais uma vez esse prêmio para casa. Eu vou em Ben Simmons. Mais uma vez a gente aí concordando, sem combinar, hein? Sem combinar, porque não é sobre Rudy Gobert, para mim. Assim, ele tem um bom argumento, mas é Ben Simmons. Eu sou um dos maiores fãs aí do Ben Simmons há muito tempo. Chorar. Quem é
Quem é amigo meu aí sabe. E o cara finalmente, assim, eu acho que ele tomou. Finalmente ele veio pegar o que sempre deveria ter sido dele, sacou? No sentido de que ele não era esse cara antes, e essa temporada ele se tornou isso em uma temporada em que não se joga defesa. A gente teve uma temporada, a gente inclusive também fez episódios sobre isso, falando sobre o aumento dos pontos, e hoje em dia a gente nunca teve nem tantas pessoas fazendo 20 pontos, a gente tem pessoas como o Wayne Gabriel fazendo 20 pontos em um jogo, Gabriel, não sei o que lá das contas, também do Heat, enfim, cara, tem que ser Ben Simmons, é o number one matchup da liga. Ele é o cara 6'10", armador e que pega o maior defensive assignment do outro time. E vamos seguir aqui para Rookie of the Year. Inclusive tem episódio de Rookie of the Year. Hoje eu tô voltando direto nos nossos episódios aí. Mas, Rookie of the Year, quem é o calor do ano para você? A gente falou no episódio 6... Foi o 6, Flavinho? Já tô até perdido aqui nas datas. Pandemia é uma loucura. Eu falei, você falou, eu vou manter, e eu acho que você também vai manter. Lamelo Ball? Mantivemos? Lamelo Ball, com certeza. Lamelo Ball na cabeça. Não precisa nem falar muita coisa. O cara vai ser muito bom. Ainda voltando nesse finalzinho de temporada. Só pra vir aí pra falar, é o episódio 6. O episódio dos Rookies é o episódio 6 que a gente fez. E o meu jogador número 1 é o Anthony Edwards, vindo do draft. Eu já falei isso também. Mas o Lamelo Ball é o calor do ano, com certeza. Vamos agora de jogador mais melhorado, né? Jogador mais aprimorado do ano. Most Improved Player. Quem é o seu? Flávio, esse ano vai me dar, não tem outra palavra, tesão em dar esse prêmio. Porque você sabe do problema que eu tenho histórico com esse prêmio. Eu detesto a ideia de você dar o Most Improved Player para um jogador no terceiro ano dele de liga, ainda mais para um jogador que veio de loteria, porque eu presumo em algum momento que esse cara vai passar por um crescimento, né, por uma evolução. Agora, o difícil é quando você já tá na liga e você consegue se recriar. E é isso que a gente tem em Julius Randle. Eu acho válido aqui, Flavinho, até existe a possibilidade de a gente ter alguns ballots, né, do Hall da Fama. Olha, eu tô com o Hall da Fama ainda na cabeça. Alguns ballots dos prêmios, né, da NBA, ainda constarem também o nome do Julius Randle para MVP, hein? Como um quinto colocado, talvez, um quinto ou quarto colocado, eu ainda acho possível. Mas para Most Improved Player, não tenho dúvidas. Não me vem com papinho de Jeremy Grant, de Christian Woods, porque a gente tem aqui uma evolução, a gente tem aqui uma liderança, a gente tem aqui um jogador que está sendo o jogador responsável, né, por ser a cara do Knicks que tá voltando aos playoffs e tá voltando com um pé na porta, né, meu parceiro? Home court advantage, mais uma vez falando aqui. O argumento dele para MVP é um argumento válido, tá? Então, com certeza, ele vai, na minha visão, ele deveria ser considerado ali no top 5 dos MVPs. Com certeza, o meu Most Improved Player é o Julius Randle, é a opção mais óbvia da liga, é o prêmio que você pode anotar agora, que é a maior barbada. Se a galera aí que aposta, quiser apostar, pode apostar que esse é o cara que tem que ganhar. E vamos agora de Coach of the Year, técnico do ano. Quem que você tem aí na sua listinha? Talvez aqui eu acho que a gente discorde, hein? Até agora foi 10-10. Será? Eu vou votar aqui, apesar de querer muito dar esse prêmio pro Tibbs. Eu queria muito, porque eu acho que você conseguir tirar o caos de Nova York, você conseguir imprimir uma personalidade para esse time, né? A gente até brincou, né, em episódio passado, mencionando, né, o Celso Rotti da NBA, né? O time copeiro, né? Vamos dizer assim. Mas eu vou dar o prêmio pro Monty Williams, porque esse turnaround do Phoenix Suns passa pelo Chris Paul, claro, mas é importante a gente dizer aqui que o Chris Paul não é das personalidades mais fáceis de ser lidadas com, né? O próprio Doc Rivers teve problema, né, na passagem dele por LA. E aí você consegue o Monty Williams falando desde o primeiro momento que ele sempre sonhou com isso, porque o Monty Williams treinou uma temporadinha só o Chris Paul antes dele sair, né, de New Orleans.
Então o Monty Williams falou, ele queria ter esse privilégio de treinar novamente o Chris Paul. Ele já chega falando essa frase pro Chris Paul, né? Quando o Chris Paul chega e já recebe isso. E aí, além disso, ele ainda recebe as chaves daquele ataque para comandar, ele consegue estar em casa. Ele consegue, de fato, botar um norte para essa molecada. Ele consegue minimizar os defeitos e otimizar as qualidades. Monty Williams, para mim, é o meu Coach of the Year, Flavinho. Quem é o teu? Me fala, pelo amor de Deus, que eu tô ansioso aqui já. Pra mim, não. Tanto que é o meu, mas eu acho que ele vai ganhar, que é o Tom Thibodeau. Eu gosto do cara desde o Chicago Bulls, que é o meu time, e fazer o que ele fez com menos é o que vai dar pra mim o título pra ele. E eu contra-argumentando o que você falou sobre o Suns, para mim tem uma maior porcentagem de Chris Paul do que tem de Monty Williams. Chris Paul já provou isso em mais de uma franquia. Então, assim, o Chris Paul, quando chega na franquia, ele muda a franquia para melhor. Isso é verdade, isso é ponto pacífico. São então, 5 franquias já que ele faz isso, né? Então, Thibodeau. O trabalho que ele fez com o Julius Randle, pra mim, é bizarro. Então, é Tom Thibodeau na cabeça. Eu aceito. E agora um que eu acho também que a gente vai discordar, talvez, cara. Mas eu queria saber, 6º homem do ano, quem que você tem na tua listinha? Cara, eu vou de Jordan Clarkson. Eu vou de Jordan Clarkson porque ele me lembra o melhor do Lou Williams. E quando eu digo o melhor do Lou Williams, eu tô falando aqui do Lou Williams que pontua de qualquer maneira. Nesses últimos jogos na temporada, em especial o jogo, né, contra o Warriors, que o time do Jazz não tinha o Donovan Mitchell e nem o Mike Conley, os caras se mantiveram ali, liderando inclusive, chegaram no quarto faltando 3 minutos para acabar o jogo, liderando, porque o Jordan Clarkson tava 100% on fire. O cara meteu 44 pontos. O cara só foi suplantado pelo Steph Curry. Então, assim, e quando eu digo que é o melhor do Lou Williams, porque o Lou Williams ainda naquela época ele ainda não comprometia o absurdo que ele compromete hoje na defesa. Então, para mim, a proeza, né, na hora de marcar sempre teve muito envolvida nessa premiação aqui, e eu acho que não vai fugir muito disso mais esse ano, né? Eu vejo que tem uma galera que é favorável ao Joe Ingles, né, ainda mais depois da mudança, né, depois que o Joe Ingles foi para o banco. Eu entendo, né, todo benefício, né, que ele traz para a defesa do Jazz, mas fico na dúvida. É isso que eu ia falar. O Jazz tem 2 candidatos ótimos para 6º homem do ano, que é o Jordan Clarkson e o Joe Ingles. Eu diria que eles são os favoritos para ganhar. Mas eu vou de coração nesse pique. Eu vou de Derrick Rose. Uou! Eu vou de Derrick Rose para 6º homem do ano. Pode ser hot take, mas eu acho que o que ele traz, o que ele agregou pro Nova York desde a chegada dele ali, eu acho que ele tem um bom caso. Não acho que ele ganha, mas acho que ele tem um bom caso. Esse seria o Sixth Man of the Year. Seria uma parada muito legal ver o Derrick Rose ganhando o 6º homem do ano. Falando de narrativas, né? Ele que foi o MVP mais novo da história. Ganhar o 6º homem do ano seria muito legal. E seria aí meio que uma redenção para a carreira dele. Para o nosso ouvinte aqui, talvez esse seja o último episódio com o Flavinho, que ele vai estar assumindo uma posição ali naquele front office do New York Knicks aí, que eu tô vendo, hein? Que eu tô vendo. É o quê? São 4 prêmios para um Knicks? Sei não, hein? É verdade. Tá virando barbada já, né? Não, esqueci de alguém, Tavinho? Esqueci de algum prêmio? Nenhumzinho! Vale a pena a gente só fazer só comentar rapidinho aqui. Eu quero que você introduza esse prêmio, que eu sei que você gosta. Eu vou dar o nome completo do prêmio, tá? A gente tá falando aqui do Sam Hinkie Executive of the Year. O executivo do ano. Pra mim aqui vai ser meio caseiro, vai ser, mas Daryl Morey, aquilo que a gente tava falando, construção de elenco é fundamental, e a gente tá vendo isso com o Sixers. Conseguir mudar o elenco do Sixers, conseguir trazer uma certa flexibilidade, porque estava 100% engessado, ainda mais com aquele contrato com o Horford. O Sixers tinha 5 escolhas para o draft desse ano. Dessas 5 escolhas, 2 foram utilizadas para pegar o Seth Curry e o Danny Green.
Uma foi pro Tyrese Maxey, outra foi no Isaiah Joe e outra foi no Paul Reed. Se o Sixers conseguir trabalhar bem com essa molecada, promissores eles parecem para ser o 9º, 10º, 11º jogador de rotação. Para mim, é home run nessa primeira temporada do De'Aaron na Filadélfia. Ele já mostrou que aqueles últimos anos dele em Houston era fadiga, tá? O Jaiminho precisava descansar só. E James Harden, fadiga de James Harden também. Que fadiga de acontece. James Harden. Shots fired. Mas eu concordo contigo mais uma vez. Para mim, o executivo do ano é o Daryl Morey. Cara, eu acho que até foi bonzinho, cara. O Tyrese Maxey, pra mim, ele vai ser mais do que isso. E acho que ele vai ter valor para os playoffs, tá? É um cara que eu gosto bastante. É um jogador que tem valor para a rotação de playoffs. Jogador altamente atlético e um jogador que vai ajudar ele na defesa também. Eu só não queria ser acusado de clubista. Não, mas tá tudo bem. Isso aqui, com certeza, a gente falando ou não, a gente vai ser acusado de clubista. Vamos lá, vamos acelerar o pinga-fogo, hein? Então, na pós-temporada, então a gente tá falando aqui de pós-temporada. Teve alguém que se deu bem no chaveamento? Quem é o time que você gosta aí que se deu melhor no chaveamento até agora? Como estão, né? Com certeza aí vai pro Philadelphia 76ers, porque a possibilidade deles chegarem numa final do leste sem ter que enfrentar nem o Brooklyn Nets, nem o Milwaukee Bucks e nem o Miami Heat, pô, meu amigo, os caras vão enfrentar quem? É verdade. É uma salada ali de Knicks, Hawks e Pacers ou Hornets, né? Então, ou talvez alguém ali, mas assim, cara, vai vir alguém ali do... Mas não vai vir ninguém ali que ameace, né? Ameace o time. Então, eu acho que não tem nem outra opção, cara. Eu acho que eu gostei, na verdade, do chaveamento pro Lakers, porque eu acho que tem um monte de barbada aí, um monte de time que tem medo do Lakers. Mais times que tem medo do Lakers, né? Mas é ótimo. Alô, Clippers? Mais times têm medo do Lakers. Pois é, falando de Clippers, valeu a pena pros Clippers tancarem na semana final da NBA? O que você acha? Cara, Flávio, eu acho que não, tá? Porque se você quer ser campeão, acho que tem que estar disposto a enfrentar qualquer um. Então, no final das contas, eu acho que você passa uma imagem de fraqueza, você mostra que você não confia tanto assim no seu elenco, então nem digo por quem o Clippers vai enfrentar, mas sim pelo jogo que tá fora da quadra, né? Pelo jogo de coisas indiretas, né, que acontecem. Para mim, o Clippers mandou mal demais, mas passou fiasco. Para mim, a ótica, né, de fora é ruim, mas eu acho que eles se deram bem. Eu acho que eles se deram melhor porque caíram numa chave que é mais favorável para eles e só tem que enfrentar o Lakers na final da conferência, tá? Uhum. Mas quero saber, na sua opinião, quem que vem forte aí nos playoffs? Quem que você acha que aí que vai vir arrebentando para esses playoffs? Flavinho, correndo o risco de ser aqui um pouco óbvio, tá? Eu vou dizer para você que o Lakers vai aprontar, tá? Porque é aquilo. Finalzinho de temporada, né? LeBron James de fora. Mas quando você bota no papel Dennis Schroeder, KCP, LeBron James, Anthony Davis e Andre Drummond, esse não é um sétimo seed como o outro qualquer. E outro time que eu tô 100% animadíssimo para ver é esse time do Warriors. Eu ainda acho que eles podem surpreender aí uma galera e ganhar uma série de playoffs, tá? Porque é aquilo, quando você tem um cara que, né, tá 100% on fire, como o Steph Curry, você tem um diferencial. É claro que na NBA, né, diferente de todas as outras ligas, não é a coisa mais simples você ganhar 4 jogos, mas eu acho que é possível a gente ter umas surpresas por aí. E no leste, eu acho que esse time do Nets vem brabo, hein, Flávio? Porque a gente finalmente vai ver os 3 caras juntos. Isso me dá muito medo. Fala pra mim, tu não tem, não? Não, na verdade não. Na verdade eu acho que vai ser... Eu tô de Lakers desde o início, né? E desde o início da temporada eu sou Lakers, desde quando eles pegaram Dennis Schroeder e Montrezl Harrell. Quando eles pegaram Andre Drummond, veio a questão, né? A única questão que importa é quem que marca Andre Drummond. E quando você me responder essa, você me fala quem que marca o AD. Quando você me responder isso, você me fala quem que marca o LeBron. E aí a gente não consegue ganhar o argumento. Você não consegue ganhar o argumento. Então acho que o Andre Drummond vai ter uma temporada, uma pós-temporada de recorde em termos de rebotes.
pegos aí na pós-temporada. Brooklyn não tem como. O matchup deles é ruim contra Andre Drummond. E eu acho que dá Lakers. E, inclusive, já dando spoiler aí. Mas eu acho que o Lakers vem forte. Beleza. E o que mais te anima para esse playoff, cara? O que é a parada que mais tá te animando para esse playoff? Eu sei que eu tenho a minha, mas eu quero saber de você. Vamos lá. Se você perguntar para mim qual é a coisa que mais me anima nesse momento, é o público de volta. Eu quero muito ver essa dinâmica, Flávio. Eu quero muito ver as arenas lotadas, eu quero ver a galera vaiando, principalmente, quando eu falo a galera vaiando, eu falo principalmente na Filadélfia, que o torcedor é um tanto quanto chato, né? Como você mesmo diz, né? Os fãs mais chatos do mundo, né? De longe. Tendo a concordar. Mas eu tô muito animado, cara. Até porque, Flávio, eu vou dizer pra ti que isso sai até um pouco da parte do basquete. Acho que ver a arena de volta também significa um pouco de normalidade, as coisas voltando para o seu devido lugar. Então, isso me deixa bastante animado, para além dos jogos. Isso significa que as vacinas estão voltando, né, cara? Então isso é muito maneiro. As vacinas estão chegando, né? Então, apesar de não ter chegado pra gente, mas é uma luz no fim do túnel aí, com certeza. Pra mim, acho que a parte que tá mais me animando, cara, é poder ver os matchups, mas eu acho que pra mim é o play-in. E esse play-in de Warriors, eu gosto da ideia do play-in, tá? Eu não sou hater, eu acho que a gente tem que mudar e isso ajuda os times. Pô, imagina que maneiríssimo se a gente tivesse um time na 10ª posição ganhando o título, cara. Que maneiro que Cinderella Story que seria, né? Então, acho que muito maneiro. E então, os play-ins, o elemento do play-in, e esse ano, pra mim, é o que mais me anima. Principalmente o Curry em um jogo. Cara, só essa excitação de um jogo, assim, é absurdo. É aquela certeza que tu vai ligar o League Pass e vai ver alguma coisa absurda rolar, né, Flávio? Com certeza vai ver alguma coisa mágica acontecendo, eu não tenho dúvidas disso. E a gente agora passa para a parte das previsões, tá? Está aberto aqui a clarividência do Pads e Regatas. Eu quero saber o seguinte: quem que você gostaria de enfrentar nos playoffs? Que o seu time enfrentasse, né? Eu ia adorar se meu time enfrentasse, aquela, como você diz, uma seara de Boston Celtics, Charlotte Hornets, um Hawks ou Knicks numa segunda fase dos playoffs, numa semifinal de conferência. Eu queria enfrentar... Primeiro que eu queria estar no leste, Flávio. Mais um ano se passe, mais um ano que você quer ter uma franquia no leste. Porque no oeste é briga de cachorro grande, né, irmão? É verdade. Quem tu quer enfrentar? Quem eu gostaria de enfrentar? Cara, essa é uma das perguntas capciosas, porque eu tenho dois times que eu gostaria de enfrentar. Eu acho que eu gostaria de enfrentar o Hawks, porque eu acho que é bem imprevisível de você armar um plano ali contra o Trey Burke. O Trae Young. O Trey Burke também é fácil de enfrentar, mas acho que o Trae Young, 2 vezes o Trey Burke. E acho que um outro time que eu gostaria de enfrentar seria o Pacers, porque a desorganização ali tá estrutural e eu acho que seria fácil de pegar. E agora vou inverter a pergunta. Quem você não gostaria de enfrentar? Por mais que eu condene o que o Clippers fez, eu ia ficar apavorado de pensar, pô, eu me matei aqui o ano inteiro para pegar um seed bom para enfrentar o Los Angeles Lakers na primeira rodada dos playoffs. Peraí, como assim? Se fosse o Suns, eu ia estar revoltadíssimo, pensando, pô, peraí, eu vou ter a minha campanha, o ano da minha virada, eu vou ter que enfrentar o LeBron James, o Anthony Davis. O quê? Ah, não, eu ia fugir absurdamente se eu fosse o Clippers, ou se eu fosse qualquer franquia que tivesse ali na primeira ou na segunda seed. Isso me faz o quê, Flávio? Um tremendo de um hipócrita, Flávio. Tremendo de um hipócrita. Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Então, e agora vamos continuar aqui na clarividência, nas previsões. Quem é Cinderella Story, né? A história da Cinderela. Quem que vai vir aí tem potencial para surpreender? Existe algum time que pode vir a surpreender aí, chegar até as finais de conferência ou finais, inclusive? Olha,
O que eu mais gostaria de ver, e depois eu queria saber de você, era justamente esse Warriors que você estava comentando, Flávio. A gente estava comentando antes aqui também, brincando, né? O Warriors do We Believe 2.0, o Draymond Green, né, ficou full pistola, né, na conferência de Zoom depois de um jogo, né, falando que não tem nada de We Believe 2.0, porra. Eles são 3 vezes campeões, eles têm um cara que foi 2 vezes MVP, não tem essa. Com todo respeito ao Jack Cole, com todo respeito ao Matt Barnes, ao Baron Davis, aquela galera toda, pelo amor de Deus, eles são Warriors da dinastia. Mas imagina só você adicionar ainda uma run de Cinderela. Aqueles caras que foram o supra-sumo da década passada se tornarem a Cinderela. Cara, o meu candidato a Cinderela... Bem, eu tenho dois, na verdade, deveria ser um só para manter a conformidade aqui, mas como o podcast também é meu, então eu vou falar dois. É o seguinte, eu vou de um de cada conferência. Dependendo do matchup ali, eu não gostaria de enfrentar o Memphis Grizzlies, tá? Porque se você for um time que sofre com times altamente defensivos, você vai ter problema ali na Grindhouse com o Grizzlies, cara. Porque o primeiro que o Ja Morant, já falei que o Ja Morant é o meu jogador favorito de assistir, de longe hoje em dia, e os caras defendem de verdade, tá? Jonas Valanciunas tendo a temporada, uma das temporadas que a gente sempre quis que ele tivesse, finalmente, né? E ele ali de perto da cesta, o cara é automático. Ele é um big old school, né? E eu acho que seria um matchup difícil de pegar o chatinho de pegar o Memphis Grizzlies. Então, times que sofrem muito com defesa, que preferem times que dão mais espaço e que querem chutar mais do que você, né? Que fazer um volume alto de bolas de 3, vão sofrer com esse Grizzlies que gosta de jogar com um jogo baixo. Quanto menor a pontuação, mais o Grizzlies gosta de jogar e mais chance eles têm de vencer. E o outro time seria o Washington Wizards, que o Washington Wizards já é o contrário. Se você for tentar competir com eles em termos de volume de pontos, você vai se ferrar. Porque eles são o time... você precisa ir para os caras com a mentalidade defensiva. Se você for com a mentalidade de ataque, eles podem surpreender, de repente, um Brooklyn Nets. Por que não? O Russell... Imagina o tanto de energia que o Russell Westbrook não ia querer deixar na quadra em um confronto contra o KD. Imagina. E contra o James Harden. Então, assim, eu adoraria ver esse confronto de Wizards contra Nets. É um time aí que também pode surpreender, porque o Bradley Beal ficou em segundo lugar, ele ficou em primeiro lugar a temporada inteira, como o cestinha da temporada, e o Steph Curry, na reta final, aí tirou dele, e seria um título dele. Nas últimas semanas, tirou aí o doce da boca do nosso menino Bradley Beal. Então, tirou, inclusive, no último jogo, ele se tornou o cestinha da temporada aí. Então, acho que você tem esses dois times de Cinderella Story. Finalizando o episódio de hoje, ainda tem 2 Minute Drill pra você ficar ligado. Muito obrigado, galera. 2 Minute Drill na sequência. Vamos que vamos. Depois de um final de semana pra lá de emocionante, tanto dentro quanto fora de quadra, não tinha como o 2 Minute Drill dessa semana não voltar 5 anos para trás. Pro último dia, ou melhor, a última noite da temporada 2015-2016. Mais precisamente o dia 13 de abril de 2016. Volta e meia, a NBA nos brinda com noites mágicas como essa. Para cada temporada que termina de maneira xoxa, a gente tem uma noite final como a de 94, quando o David Robinson anotou 71 pontos e se tornou o cestinha da liga em cima do Shaq. Ou como o arremesso final do Thunder na regular de 2017, quando o Westbrook quebrou o recorde de triple-doubles em uma temporada do Oscar Robertson e de quebra ainda meteu a faca no coração dos torcedores do Nuggets, em Denver. Eliminou os caras dos playoffs e ainda classificou o KC. A gente podia ficar um século aqui relembrando alguns finais de temporada regular clássicos, mas a verdade é que eu tô desafiando nesse minuto quem conseguir encontrar um melhor do que o dessa noite de abril de 2016. Quem ama um recorde sabe do que eu tô falando. Não é o Sixers conseguindo fugir do pior recorde da história da liga. Mas sim, é também a noite que o Warriors seguia aterrorizando os OGs do Bulls de 96. O inimaginável poderia acontecer naquela noite. Será mesmo que o Warriors conseguiria bater o recorde do Bulls de Jordan, Pippen e Rodman? O que ninguém acreditava que podia ser superado?
Pudera, né? 72 vitórias e 10 derrotas. Mas nem isso eclipsou a grande festa, o grande brilho, a grande mágica de um jogo entre dois times já eliminados dos playoffs. O palco ser no Staples Center já indica o que vem por aí, né? Kobe Bean Bryant. O último jogo da sua carreira tinha tudo para ser aquele evento bonito, saudoso, cheio de homenagens, mas o prato cheio dos haters. O Lakers vindo de mais um ano sem playoff, mais um ano de tank, um time cercado de meninos tendo que ver o tour de despedida de um astro cujo próprio corpo já dava sinais que até mesmo o tanque reserva tinha se esvaído. Mas a gente tá falando do Black Mamba aqui, então me poupem. O cenário montado, as estrelas todas ali, como elas sempre tiveram, para ver uma última vez aquele astro que tanto fez ao longo de uma carreira de 20 anos no uniforme roxo e dourado. E é claro que ele não ia decepcionar, não é mesmo? Depois de um primeiro quarto com 15 pontos, indicando que todas as bolas iam para o camisa 24, o segundo período de apenas 7 serviu apenas para deixar uma última dúvida para todos os odiadores. Não, dessa vez ele não ia conseguir superar. Não dessa vez. Não aos 35 anos. Não já eliminado. Não depois de 23 lesões. Mas é claro que o Kobe ia se aposentar entregando tudo e mais um pouco para aqueles que sempre o amaram, os fãs. 38 pontos no segundo tempo, 23 no último quarto, e o arremesso vencedor, ou que trouxe a liderança para LA, convertido por ele a 31,6 segundos para o fim do jogo. O Kobe marcou 15 dos últimos 17 pontos do Lakers. Foram 50 arremessos tentados. Foram 60 pontos convertidos. Foi um discurso lindo que, revendo hoje, nos faz pensar como é que 20 anos realmente não passam rápidos aos nossos olhos. Que a vida é muito efêmera, é muito fugaz, é muito breve. E não tem como não se emocionar quando ele diz que nos pontos altos e baixos, os fãs e ele sempre se mantiveram juntos. Ninguém havia tentado 50 ou mais arremessos em um jogo na NBA desde 1967. Nem mesmo no jogo dos 81 pontos o Kobe foi responsável por uma porcentagem tão alta dos arremessos do seu time. Mas era exatamente para isso que estava todo mundo ali. E até o último dos meus dias eu vou ter a memória de estar em pé no meu quarto numa madrugada que poderia ser como qualquer outra em abril de 2016. Mas não foi. Não foi graças ao Kobe Bean Bryant. E daquelas ironias que só a vida nos oferece, essa noite nos dá duas. A primeira é que o último dado estatístico da carreira do Kobe é uma assistência, resultado de um outlet pass para uma enterrada do Jordan Clarkson. E a gente passou a vida inteira, a carreira inteira, criticando o cara que ele não passava a bola. Irônico, né? E a segunda ironia é que, de fato, o Warriors ganhou do Memphis e terminou a temporada regular com 73 vitórias e 9 derrotas. O recorde do Bulls do Jordan estava quebrado. Mas às vezes é até difícil lembrar que foi nessa mesma noite, tá? Eu me lembro que eu deixei esse jogo no celular e a despedida do Kobe, claro, na TV, simultaneamente. E volta e meia eu me esqueço disso. Tem noites na NBA que são mágicas. E o Kobe foi responsável por tantas delas que eu falo com propriedade. Hoje ele descansa na imortalidade. No panteão dos deuses do basquete, a bola tá com ele como sempre teve. E nunca se esqueça, em homenagem ao mais novo laureado do Hall da Fama do basquete, toda vez que você for arremessar uma bola, de papel que seja, no lixo da tua casa, ou na quadra mais perto da sua casa, assim que a pandemia passar, claro, com teus parceiros, sempre invoque a lenda ao arremessar. Kobe!